Vamos separar essa pergunta em algumas perguntas. Primeiro, a gente tem que destacar qual é o papel da imprensa no sistema democrático. A imprensa cabe ser o porta-voz daqueles que não têm voz. Então, a imprensa cava a notícia, torna ela pública e, democraticamente, as pessoas, num sistema democrático, vão julgar e as funções do Estado irão trabalhar. Esse é o papel da imprensa. O que está acontecendo no planeta é que o papel da imprensa está sendo relativizado por um outro sistema que se chama mídia social. No início do século XX, um jornal derrubaria um presidente, um jornal colocaria um presidente, e isso aconteceu com Nixon, quando o Washington Post fez explodir o caso do Watergate, um trabalho jornalístico sensacional. Eles cavaram a notícia, tornaram ela pública e isso acabou com a renúncia de um presidente. Esse papel hoje está dividido, a imprensa tem esse papel, mas as mídias sociais estão muito mais rápidas e sérias do que a imprensa. Então você pode, por Facebook e por outros mecanismos, fazer passeata, conclamar manifestações, tudo ao arrepio da imprensa. E muita gente do jornalismo já migrou para essa mídia, que eu chamaria de mídia social. Então você tem blog, você tem uma série de coisas que continuam fazendo o papel, mas estão fora da estrutura de comando da imprensa tradicional. Essa é uma questão. A questão da imprensa no Brasil já é outro papel. Porque o Brasil tem uma concentração muito grande de meios de comunicação. 5 famílias dominam todo o processo de comunicação no Brasil. Uma delas é a família Marinho, com a Rede Globo. Outra delas é a família Frias, que toca a Folha de São Paulo. Os Mesquitas, que trocam o Estadão. E aí você tem um domínio da imprensa escrita, falada, e até das rádios, porque muitos desses grupos, que é outra característica brasileira, concentram meios de comunicação. Os caras têm rádio, os caras têm jornal, os caras têm televisão, e em muitos países quem tem um não pode ter outro, até para ter uma diversidade, uma liberdade que no Brasil não tem. Os caras só têm verdadeiros monopólios comunicativos. Aqui em Santa Catarina, no caso do grupo RBS, como é o caso no Rio Grande do Sul. E aí você tem uma espécie de homogeneidade da informação. O que um dessas famílias pensam, todo o grupo pensa igual. E aí você não tem diversidade na informação. Isso é um pecado na imprensa brasileira. Mas nesses casos, o papel da chamada mídia social cresce. Porque aí no Brasil as pessoas não estão mais se informando pelos meios oficiais e estão buscando nessa mídia social a informação que precisam. Então eu diria que o Jornal Nacional, que é a coqueluche há 50 anos no Brasil, vai ao ar às 8 da noite e o Brasil inteiro parava para assistir, ele mudou de tom, porque ele passou a ser decadente no que diz respeito ao seu poder de influência. Enquanto o mundo discutia uma coisa, enquanto o Brasil discutia a queda da Dilma, o Jornal Nacional fazia de conta que não era com ele. E a Rede Globo sentiu isso. Então basta ver o comportamento que ele está tendo agora com o Temer. Eles estão na vanguarda do processo. Porque esses meios de comunicação, se não alterarem a forma de ver, os meios tradicionais, jornais, rádio, revista, a própria televisão, eles serão engolidos pela mídia social. Daqui a pouco ninguém mais vai comprar um jornal para ler, porque ele vai saber antes no seu celular, na sua mídia social. E eles vão perder importância. E isso é o que vai pesar no modelo de transformação dessas mídias sociais, que já aconteceu nos Estados Unidos. Os jornalões americanos, alguns deixaram de circular em papel e se transformaram somente em jornais online. Não tem mais em papel. No Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil está assim. Você não tem mais o Jornal do Brasil físico, você só tem ele na rede. E aí a rede é aquele campo que a gente não sabe o que pode acontecer. Então nós estamos vivendo um momento de transformação. O que eu gostaria de deixar claro para a turma quando me assistir é o seguinte: o que não perdeu a importância é a informação. Esta, independente de onde vem, é o que caracteriza a democracia. Tu só toma boas decisões na democracia se tu tiver informações para tomar decisão. Se tu não tiver informação, tu acaba indo de roldão naqueles que vão manipular o processo. Então é fundamental, seja no jornal, seja na televisão, ou seja na mídia social, que você tenha acesso à informação. É a informação que derruba o governo, não é a imprensa, não é o jornalão, é a informação.
Couto, sou nascido em Ilhota, Santa Catarina, e atualmente exerço o cargo de desembargador do trabalho no TRT da 23ª Região, que abrange o estado de Mato Grosso, onde atuo há 24 anos. Estou gravando este vídeo a pedido do aluno Gustavo Bittencourt, que cursa o primeiro semestre de Direito na Univale, sobre a importância da mídia no cenário político. A mídia hoje abrange todo tipo de comunicação, seja pelo rádio, é o meio mais antigo, a televisão, o jornal escrito, comunicação pelas redes sociais e internet. É vista como o quarto poder, ao lado do executivo, legislativo e judiciário, pelo poder que exerce na opinião das pessoas. Ela pode transmitir um acontecimento político abrangendo várias formas, vários aspectos, induzindo ou não o leitor a tomar a opinião que o repórter pretende. Recebi um vídeo recentemente que exemplifica exatamente isso. Trata-se da história do Chapeuzinho Vermelho que todos nós conhecemos. Mas esta história pode ter vários pontos de vista. Se o Jornal Nacional da Globo, por exemplo, fosse transmitir essa notícia, diriam: boa noite. Uma menina chegou a ser devorada por um lobo na noite de ontem, mas a atuação de um caçador evitou a tragédia. O Jornal da Band diria: Ibama multa lobo por transpor o limite da floresta. O Jornal da Record diria: caçador evangélico salva a avó e a menina da boca da barriga do lobo. O Fantástico: nossa equipe de reportagem conseguiu entrevistar o lobo mau pelo nosso repórter secreto Faustine. Vejam esta noite por que a vovozinha e Chapeuzinho escaparam vivos. Globo Ecologia: floresta desmatada obriga lobo a sair da estrada, pela estrada fora, em busca de comida. Programa Cidade Alerta: o Datena: onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? A menina ia pela floresta na casa da avó a pé. Não tem transporte público e foi devorada viva por um lobo safado. Eu falo mesmo, não tenho medo de lobo. Revista Isto É. Lobo também estava na lista do Mensalão de Brasília. Revista super interessante. Lobo Mau, mito ou verdade? Folha de São Paulo: vermelho do Chapeuzinho revela influência do MST. Globo Repórter: tara, fetiche, violência. O que leva alguém a comer na mesma noite uma idosa e uma adolescente? Assista hoje no Globo Repórter. Jornal Estadão: lobo que devorou menina seria filiada ao PT. E Revista Veja: Lula sabia das intenções do lobo. Vejam, com esse singelo exemplo, os contornos que a mídia pode dar para a mesma notícia. Por isso, nossa recomendação não é formar a opinião com a primeira notícia. Leia vários segmentos de noticiários para tirar suas próprias conclusões e se influenciar para não confundir seu ponto de vista com a verdade absoluta, que esta é até mesmo relativa. Veja o vídeo a seguir que trago para vocês. Ele mostra bem a verdade de cada um conforme o ângulo que se vê e de acordo com a consciência que se tem no momento. Um abraço a todos e muito obrigado.
ordeiro vereador do município de Navegantes. E acredito que a mídia está fazendo um papel importante com relação a tudo que está acontecendo no Brasil na atualidade, no que tange aos escândalos políticos em Brasília. O grande desafio agora é transformar essa vontade de dar publicidade a todos esses atos ilícitos, de nós descermos um pouco na esfera estadual e na esfera municipal. Assim nós vamos dar uma outra cara ao nosso país, que infelizmente hoje, basicamente, as denúncias, essa publicidade dos atos ilícitos estão concentradas basicamente em Brasília, e nós precisamos trazer um pouco mais para os estados e principalmente para os municípios, onde o papel da imprensa, da mídia é importantíssimo. Aquilo que a imprensa, a mídia, omitiu durante muitos anos nas décadas passadas, hoje ela está dando essa publicidade, acredito eu, em virtude do grande número de informações que nós temos, principalmente na internet. Para frente, cada vez é um papel cada vez mais importante e é um caminho sem volta. Muito obrigado. Na política e principalmente esse momento que a gente está vivendo no cenário político é fundamental. A imprensa é como se fosse um quarto poder para fiscalizar, para cobrar e para ser um poder do povo, porque na minha visão como acadêmico de jornalismo aqui da Univale é que a imprensa é a arma que o povo tem e o grande aliado. A gente sabe também que existe corrupção dentro da própria imprensa, mas é através da imprensa que a gente fica informado com relação a tudo que acontece em Brasília, por exemplo, e com todos os escândalos que vêm à tona. Portanto, eu acho que a imprensa é fundamental na política, é fundamental numa sociedade, e a gente, quando tem uma imprensa limpa, a gente tem uma sociedade boa também, porque a sociedade acaba sendo formada pela imprensa. A influência que nós, apresentadores, jornalistas, temos com relação ao ouvinte, ao telespectador, é muito grande, por isso uma grande responsabilidade. Mas com relação à política, principalmente, é trazer o cidadão como grande aliado. O cidadão e a imprensa têm que andar juntos para cobrar, para fiscalizar ainda mais os políticos, principalmente nesse estouro aí com relação às delações premiadas que a gente está vivendo agora. Através da mídia, através da imprensa, é que tudo veio à tona, e que sirva de lição também. A imprensa está aí para cobrar, para lembrar e para ajudar a fiscalizar. De formação pela Stavros, trabalho aqui no mestrado de políticas públicas. E, assim, basicamente a tua pergunta é sobre a mídia na formação política do Brasil. A mídia é influenciadora, tá aí o Globo desde os anos da Era Vargas, influenciando as decisões políticas do país, inclusive a opinião, formadora de boa parte da opinião pública. Então, ela é um dos agentes mais importantes na formação das decisões dos grupos sociais dentro do Brasil. Basicamente isso. Beleza? Sou doutor em comunicação social e trabalho nos cursos de jornalismo, mestrado em políticas públicas e em comércio exterior. Bom, em relação à tua pergunta, né? Bom, o que eu posso dizer, o papel da mídia é fundamental, né? A mídia são os olhos, né, da sociedade. Então, quando a gente tem uma imprensa forte, a imprensa traz os problemas que acontecem, né? E aí a gente fica sabendo e as autoridades tomam providências. Então, o que a gente está vendo hoje, né, com Lava Jato, com o esquema da JBS, por exemplo, é exatamente isso. Então, a imprensa divulga as coisas e as autoridades têm que tomar providências, né? E, tipo assim, o certo é fiscalizar todas as esferas, né? Então, inclusive o Supremo, né? As coisas boas e ruins, né? A gente sabe que o ser humano precisa ter normas, né? E nem sempre ele cumpre, né? Então, acho que o papel da imprensa é isso. E às vezes eu lamento, né? Porque sou um jornalista formado e eu gostaria mesmo que a imprensa fosse muito mais forte, melhor remunerada. Vocês imaginem, quem estão nos vendo, que nós tivéssemos uma imprensa melhor, o quão melhor seria o nosso país. Então eu acho assim que muitas vezes eu acho uma pena
E, por exemplo, a Folha de São Paulo propôs e acabou sendo aprovado o fim do diploma, que eu acho horrível, porque nós temos que ter pessoas fortes. Imagina, né, para fiscalizar um Supremo, um presidente da República, um governador. Nós temos que ter pessoas qualificadas, bem informadas, bem preparadas e bem remuneradas. Então é isso, quer dizer, o papel da imprensa é isso, é fiscalizar sempre o povo e não se corromper também, né? Porque a ética da imprensa também é a mesma do cidadão que está do outro lado. Então eu acho que o papel é fundamental. Ricardo Stanziola Vieira, sou professor da Univale de Direito Ambiental, Políticas Públicas, mestrado de Políticas Públicas, doutorado em Direito e trabalho com sustentabilidade, Direito e Governança. A importância da política na mídia e vice-versa é uma relação de mão dupla. Tanto a política influencia na mídia, quanto a mídia influencia na política. Ao longo da história brasileira, nós tivemos aí uma frequência, né, quase que uma tendência, um grupo político hegemônico, né, que tem o poder, chamada elite, né, brasileira, e essa elite, uma das formas dela se perpetuar é através da mídia. Então a mídia, na verdade, é um instrumento de política, de exercício político. Então uma relação que deveria ser ao contrário, deveria ser a política enquanto arte e exercício do bem comum, né, os representantes controlando a mídia para que a mídia fosse de fato, né, toda essa mídia, rádio, TV, imprensa, né, em forma geral, escrita, digital agora cada vez mais, na verdade são, né, concessões. Então a política que, né, representantes do povo, em nome do bem comum, deveriam controlar, né, são concessões, existem leis para que a mídia de fato garantisse o direito de informação em todo o seu sentido, de eu ter acesso à informação, de eu conseguir interpretar essa informação criticamente e de eu conseguir expor as minhas ideias, de também exercer o meu direito de colocar informações. Então é uma entrada, saída, e isso deveria ser garantido pelos nossos políticos, né? Na lei está assim. Na prática, o que a gente vê hoje? Um grupo político hegemônico que é associado, quando não proprietário dos meios de comunicação, associado a eles, ou, né, tem um tráfico de influências, uma relação aí nebulosa e muitas vezes ilícita, né, ou não transparente, entre os donos desses veículos de comunicação e essa elite, né? Então isso é histórico. Então a gente vê muito, assim, político ter dono de concessões de rádio, de TV, né? Quando não são, essas concessões influenciam muito, tem uma relação aí subreptícia, né? De poder. Então o que a gente vê, por exemplo, hoje está evidente no caso dos grandes veículos de comunicação que há o interesse desse grupo político aí representa o interesse da mídia. Na medida que o grupo político não representa totalmente os interesses da mídia, dos donos desse quarto poder, vamos colocar assim, essa mídia começa a criticá-los, supostamente no seu exercício de liberdade de informação. Então é cada vez mais difícil, são duas coisas que são muito difíceis: entender a independência política, né? Fazer o controle dos nossos políticos para que eles façam os controles dos veículos de comunicação. Sem isso é muito difícil. Então, mas tem mídia livre.
né? Nós talvez não tenhamos políticos livres, mas a gente tem mídia livre, mas ela ainda é minoritária. Então existem canais, blogs, né? Rádios comunitárias, que são mídias críticas, independentes, né? Canais de comunicação, tipo sites aí, estou vendo aqui o refém de uma elite política que está no Congresso, nos espaços públicos e ao mesmo tempo também na grande mídia hegemônica. Então, que mais do que nunca é necessário um controle social tanto da mídia, dos grandes, né, da grande mídia, quanto dos nossos representantes políticos. O que é triste? Que a mídia deveria ajudar a exercer esse controle social, mas hoje ela também está a serviço, né? Muitas vezes isso é irônico. Então, agora a gente vê, por exemplo, a grande mídia querendo derrubar o governo Temer, né? Não porque eles querem fazer um controle social, uma transparência, um bem comum, mas porque de alguma forma esse governo Temer já não atende 100% aos interesses dessa elite. Eu não estou falando aqui de uma elite política, simplesmente de direita ou de esquerda, grupos partidários. É uma elite que sempre existiu no Brasil, desde o Brasil colônia. Uma elite que tem interesse no lucro fácil, né? Essa visão extrativista que a gente vê muito forte hoje. Então, os núcleos extrativistas, agronegócio, o sistema financeiro, essa elite econômica que influencia tanto a mídia quanto o setor político. Então, deveria ser exatamente o contrário. A mídia independente, o setor político representando os interesses da coletividade, controlando, estimulando, quando for o caso, mas controlando a atividade econômica, né? E a gente tem o contrário. Então, é preciso desintoxicar, né, o setor político e a mídia. Talvez essa crise toda de representatividade e de falta de transparência no acesso à informação possa ser um começo de alguma coisa, né, melhor, porque não dá para pensar a cidadania sem uma mídia forte, independente, como já falou o professor Carlos Golembiewski ali, né? Não é só mídia forte, é uma mídia forte, independente, crítica. Meu nome é Charles Alexandre Souza Armada, sou professor dos cursos de Direito, Relações Internacionais e Logística na Univale. Eu dou aula aqui em Itajaí, dou aula em Balneário Camboriú e Tijucas também. Então, qual a importância da imprensa para a política brasileira? A imprensa, se ela é uma imprensa livre, se ela é uma imprensa isenta, se ela é apartidária, ela é de suma importância. A imprensa, ela forma opinião e, mais importante de tudo, ela informa. E a informação é um dos pontos mais importantes para que as pessoas possam efetivamente garantir os seus direitos, reclamar os seus direitos e fazer com que os seus representantes que estão na política possam dar seguimento a essas reivindicações. Então, a importância da política reside justamente nesse ponto. Ela tem que ser isenta, ela tem que ser livre, ela tem que ser apartidária, né? E tem que ter essa preocupação com a informação e a garantia dos direitos da população. Eu acho que a gente vive um momento assim maravilhoso, porque a imprensa pode se apropriar dessa revolução que a informação está tendo, através dos meios de comunicação, da velocidade da informação, internet. É um momento assim excepcional que a imprensa pode aproveitar. Hoje em dia, a imprensa não se resume tão somente na imprensa escrita ou na imprensa televisiva, né? Então, a população tem acesso à internet através de blogs, pode ter acesso às informações são importantíssimas para a população. Então, nesse sentido, eu vejo que cresce
a importância da imprensa no Brasil nesse momento atual, em termos de revolução tecnológica e principalmente, falando de Brasil, nesse momento conturbado que a gente está vivendo hoje. A gente vive um caldeirão social, com esses escândalos de corrupção, né, cada vez maiores a cada dia, e o papel da imprensa é fundamental para informar a população, informar o que de fato ocorre, né, os meandros do Congresso, por exemplo, e por tabela isso acaba pressionando a classe política a fazer o seu trabalho, né? Então a imprensa tem esse papel fundamental de informar e, ato de consequência, de pressionar a classe política a ter uma conduta mais condigna. Então era isso.